Você sabia que as cenouras nem sempre foram laranjas? Você já ouviu a história que circula pela internet e diz que as cenouras só são laranjas porque agricultores decidiram homenagear a família real holandesa. No século XVI, como você sabe, o sobrenome deles é de Orange. Então a pergunta é, as cenouras hoje em dia são laranjas porque os agricultores a transformaram como homenagem à família real da Holanda ou existe outro motivo? É o que vamos descobrir neste vídeo. Então já deixa seu like e se inscreve no canal. Honestamente, viu? Quem é que faz homenagem com cenoura? Flores até vai, mas cenoura? Bom, mas qual é a história da cenoura? As cenouras existem em diversos formatos, tamanhos e cores. Do roxo ao branco, do amarelo ao... Você adivinhou? Laranja. As cenouras existem desde a época dos dinossauros. Pesquisadores descobriram que a cenoura se separou da uva há cerca de 113 milhões de anos. E do kiwi, cerca de 10 milhões de anos depois. Ao longo de milhares de anos, a cenoura evoluiu de uma raiz dura e amarga para uma raiz doce. Suas sementes eram usadas como remédio, e só depois se tornou um vegetal consumido. As cenouras eram originalmente roxas, com uma raiz fina, mas então surgiu uma mutação. Essa mutação removeu a pigmentação roxa, criando as cenouras amarelas. Mas como as cenouras se tornaram laranjas? As cenouras originais eram roxas e amarelas e teriam sido domesticadas pela primeira vez no Planalto iraniano. E na Pérsia, por volta do século IX, a partir daí, o cultivo da cenoura se espalhou para o norte da África e Europa, e para o leste da Ásia. Cenouras laranjas foram mencionadas aqui e ali na história antiga, mas foi somente 6 séculos após a domesticação que passaram a ser mencionadas consistentemente. Alguns dizem que as primeiras raízes laranjas derivaram das variedades amarelas e apareceram no que hoje é Espanha, Itália e Turquia, nos séculos XV ou XVI. Muitos pesquisadores concluíram que as cenouras laranjas são híbridas entre cenouras cultivadas europeias e cenouras selvagens. A cenoura laranja provavelmente já existia no século VI, mas foi cultivada até se tornar a planta comestível moderna no século XVI, na Holanda. Aqui chegamos à grande questão. Por que a cor predominante da cenoura se tornou laranja? Seria uma homenagem dos agricultores à família real holandesa? No século XVI, a Holanda estava ocupada pela Espanha. Foi a época de uma grande revolta, que levou à Guerra de 80 anos. Uma história diz que os agricultores holandeses aumentaram muito o cultivo das cenouras laranjas para homenagear a família Van Orange. Outra história conta que, quando a Holanda se tornou independente, o filho de Guilherme de Orange achou que seria genial se o país ficasse obcecado por laranja. Dizem que pintaram prédios de laranja, plantaram laranjeiras por todo o país e que a Holanda ficou conhecida como a terra das cenouras. Essas são ótimas histórias. Mas a prova definitiva provavelmente nunca virá. Mas sabemos que o solo holandês foi perfeito para elas, e elas prosperaram. Durante os séculos XVI e XVII, a cenoura era o alimento básico. Muitos ainda eram amarelas ou brancas, mas agricultores tinham preferência pelas laranjas. Teoria 1. A cenoura laranja é mais saborosa, mais macia e menos pastosa. Outras cores davam aos pratos uma aparência desagradável e lamacenta. Teoria 2. Os agricultores cultivavam as cenouras de cor laranja como uma espécie de marca registrada. Era fácil identificar as de cor laranja. Teoria 3. Vegetais laranjas eram parte da moda da época. Antigamente, as pessoas se esforçavam para consumir alimentos coloridos pela aparência. A família real holandesa também não se associa às cenouras, mas sim às laranjas. Isso pode ser observado em retratos de membros antigos da família. Disse que a história de que agricultores criaram as cenouras para a família real vem de Horne e Alkmaar. Provavelmente tem algo a ver com marketing. Agora você conhece algumas alternativas, mas definitivamente as cenouras não são laranjas por razões políticas. A verdade se deve ao sabor e aparência.